Pegue a sua Bíblia, então, e nós estaremos lendo a palavra de Deus nesse instante e estudando um pouquinho a Bíblia Sagrada. E você pode abrir a sua Bíblia na carta de 1 João, capítulo de número 3. Carta de 1 João, capítulo 3, a partir do versículo de número 7. Carta de 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 7. Os filhos de Deus e os filhos do maligno. Diz assim a Bíblia Sagrada: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir ou desfazer as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Algumas traduções colocam o verbo aqui estático, dizendo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas a tradução e a melhor desinência verbal aqui é aquele que é filho de Deus ou nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Texto tão rico e tão maravilhoso da parte do apóstolo João. E hoje, então, eu quero falar um pouquinho sobre a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do maligno ou do diabo. Hoje nós estudaremos esta diferença porque, através deste estudo, nós conseguimos fazer a distinção entre um e outro. Até porque existe uma falsa crença de algumas pessoas que, pelo simples fato de estarem na igreja, ou de ser filhos de crente, ou porque exerce uma função na igreja, ou um cargo, ou ainda por estar muitos anos na mesma igreja, essas pessoas, por vezes, acham que o céu está garantido para elas por causa disso. Como se fosse algo conquistado pelo seu mérito. Já disse alguém que o céu será um lugar de grandes surpresas. Por quê, pastor? Porque quem acha que já está lá, pode ser que não esteja lá no futuro. E por vezes, quem a gente acha que nunca estará, pode ser que um dia esteja lá no céu. Porque ser membro de uma igreja, frequentar cultos, ser filho de crente, guardar a história de pais, mães, avós, exercer uma função ou um cargo na igreja, ou estar há muitos anos congregando no mesmo lugar ou na mesma igreja, não é garantia nenhuma de salvação, de vida eterna, e nem de que a pessoa verdadeiramente seja filho de Deus.
Por isso, nós iremos analisar aqui e ver a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem são os filhos de Deus? Conforme o texto bíblico que eu li, os filhos de Deus são aqueles que praticam a justiça em primeiro lugar. Vou repetir para que você guarde ou para que você anote. Em primeiro lugar, os filhos de Deus são aqueles que praticam a justiça. O versículo de número 7 nos diz assim: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. O apóstolo João está falando aqui sobre a natureza daqueles que são chamados filhos de Deus. Pois estes nasceram de Deus e devem, por causa disso, ser justos como o seu Senhor é justo. Em 1 de João, capítulo de número 2, versículo de número 1, você pode abrir a sua Bíblia aí. Em 1 de João, capítulo 2, versículo de número 1, a Bíblia diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ou perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja que a Bíblia está dizendo que Jesus Cristo é justo. Assim como o próprio Deus é justo, assim como o Espírito Santo é justo. E aquele que é filho de Deus deve praticar a justiça, a exemplo daquilo que Deus pratica, daquilo que Deus é. Por isso é importante, quando nós analisamos aqui as palavras do apóstolo João, entender a natureza dos filhos de Deus. Pois na natureza dos filhos de Deus há a justiça de Deus. E ainda em 1 João, capítulo 2, versículo de número 29, nós temos um outro versículo que faz menção sobre esta prática da justiça. No capítulo 2 de 1 João, versículo de número 29, nos diz assim a palavra: se sabeis que ele é justo, quem? Jesus Cristo é justo. Conhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Ora, se nós afirmamos que nós nascemos de novo, que nós nascemos para uma nova vida por meio de Cristo Jesus, pois aquele que está em Cristo, diz Paulo em 1 Coríntios 5,17, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E se nós temos esse entendimento, nós precisamos saber que os verdadeiros filhos, nascidos de Cristo, que é justo, devem também praticar a justiça de Deus. Pois ao praticar esta justiça, nós demonstramos que nós nascemos dele. É por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 11, ao instruir o seu filho na fé, Timóteo, ele vai deixar uma palavra muito importante a respeito da prática da justiça. Quando ele diz, em 1 Timóteo 6, verso 11, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas
e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Paulo vai dizer que a prática da justiça nos faz também ser piedosos diante de Deus. Faz com que nós exercitemos a nossa fé, o amor, a paciência e a mansidão. Porque todos esses são frutos do caráter de Cristo que devem ser gerados em nós. A palavra justiça, aqui no texto do apóstolo João, no capítulo 3, é a palavra grega dikaios. Na Bíblia, esta palavra está sempre relacionada ao que é justo, ao que é honesto, ao que é verdadeiro, santo. Aquilo que não tem relação ou nascedouro com as obras do pecado e nem tem relação com as obras do diabo, mas sim com as obras de Deus. Por isso é importante nós pensarmos a respeito desta prática da justiça, pois a Bíblia nos incentiva, em Apocalipse capítulo 22, verso 11, na versão Almeida, revista e atualizada, que é a versão mais conhecida por nós, quando o apóstolo João nos incentiva à prática desta justiça. Mas ele também diz que aquele que é injusto também deve continuar fazendo a sua injustiça. Quando ele diz, então, em Apocalipse 22 e 11, quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Veja que conselho que o apóstolo João deixa para nós. É claro que esta prática da justiça somente é possível nós praticarmos por causa de Cristo, por causa da vida de Cristo em nós. Porque naturalmente, por causa da natureza do pecado, por sermos pecadores por natureza, nós não teríamos condições de praticar a justiça de Deus. Mas através da vida de Cristo em nós, nós podemos praticar a justiça assim como ele é justo. Porque isso não é o esforço de uma prática humana estritamente, pois a santificação é uma obra do Senhor. Pela operação e pelo trabalhar de Deus em nossas vidas, até que o caráter de Cristo seja formado e gerado em nós. Como está o caráter de Cristo em sua vida? Será que Cristo tem tido a oportunidade de formar em você e em mim o seu caráter? Será que verdadeiramente nós temos praticado a justiça de Deus? Será que podemos tomar esse texto do apóstolo João e confirmar que nós praticamos a justiça? E eu gostaria que você guardasse esta frase no seu coração. Um caráter reto expressa-se mediante uma conduta reta. Um caráter reto se expressa mediante uma conduta reta. E é Cristo, conforme aquilo que o apóstolo João nos ensina nesse texto do capítulo 3, que Cristo é o nosso modelo maior. Que Cristo é o nosso exemplo maior. Que Cristo é o nosso paradigma. Aquele em que nós podemos olhar
para a sua vida, para a sua conduta, para o seu caráter, para podermos imitá-lo. Paulo, certa feita, disse: sede meus imitadores, assim como eu também tenho sido de Cristo. Será que nós temos imitado a Cristo? Será que as pessoas conseguem ver Cristo em nós? Será que o caráter de Cristo em nós tem sido exteriorizado, revelado às outras pessoas que não conhecem a Cristo e também aquelas que conhecem? É algo muito importante que nós devemos pensar. Quando João faz esta afirmação de que nós precisamos praticar a justiça como filhos de Deus, ele vai demonstrar que Jesus era o Filho de Deus e é o Filho de Deus, e que se nós queremos também ser filhos de Deus, nós devemos ser parecidos com Jesus. Devemos imitar os passos de Jesus. Tem um livro que eu gostei muito de ler e sempre que eu posso, eu recomendo este livro para a igreja, para os irmãos, para um amigo, que é o livro Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Este livro aqui, de Charles M. Sheldon. Em Seus Passos, O que Faria Jesus? É um desafio muito grande pensar na nossa vida, no dia a dia, nas nossas decisões e atitudes, e perguntar o que Jesus faria no meu lugar nessa situação. Uma pergunta como essa certamente resolveria e solucionaria muitos dos nossos problemas. Em meus passos, em seus passos, o que faria Jesus? Diante de decisões, diante de atitudes que nós precisamos tomar. O que Jesus faria em meu lugar e em seu lugar? Se você puder um dia, leia este livro. Você pode baixar em PDF. Existem algumas editoras que disponibilizam gratuitamente. E você pode baixar aí no seu aplicativo, no seu celular, no seu tablet, Facebook, aí no seu notebook, digo. E você pode ter esse livro para poder ler. Em meus passos, em seus passos, o que faria Jesus? Charles M. Sheldon. Mas em segundo lugar, eu quero observar com vocês, após observar que os filhos de Deus praticam a justiça, eu quero pensar com vocês, aquilo que está no verso de número 8. Em segundo lugar, quem são os filhos do diabo? Os filhos do diabo são aqueles que não praticam a justiça de Deus e que praticam sim o pecado. Como assim, pastor? O verso 8, olha aí na sua Bíblia e mantenha a sua Bíblia aberta, diz bem claro: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Olha que interessante. Aquele que pratica o pecado procede, a sua origem, a sua natureza procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Diferentemente daqueles que se denominam filhos de Deus. Pois os filhos de Deus, ao se converterem, ao receberem Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, tiveram uma transformação. Não significa que deixaram de ser pecadores, mas sim deixaram de viver na prática do pecado como viviam antes. Porque aquele que não deixou de viver a prática do pecado
Ele não é filho de Deus, mas ele é chamado de filho do diabo. Quando o evangelista João, no capítulo 1, escreve, ele vai dizer que Jesus, o Verbo encarnado, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, ele deu-lhes o direito ou o poder de serem feitos ou chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Crer aqui é mais do que confiar, do que professar uma fé. Crer aqui é entregar a sua vida a Cristo. E quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós passamos pelo processo do novo nascimento. E ao nascer de novo, tudo aquilo que era velho, toda a prática do pecado deve ser abandonada, para vivermos, como Paulo escreve em Romanos, em novidade de vida, vida nova. E vida nova é uma vida de renúncia, é uma vida onde nós nos despojamos do velho homem para viver a nova vida de Deus, para vivermos como nascidos de novo. E repito, não significa que nós não temos mais pecado, ou que não podemos mais pecar. Mas eu costumo dizer que o pecado na vida dos filhos de Deus é um acidente de percurso. É um erro durante a nossa trajetória ou durante a nossa caminhada. Vou repetir. O pecado na vida de um filho de Deus, de alguém que nasceu de novo, é um acidente de percurso. É um erro durante a trajetória ou a caminhada, e não mais uma prática constante, reiterada, uma prática diária no pecado. Não, esta vida nós já abandonamos. Porque antes de conhecer a Cristo, todos nós vivíamos na prática do pecado. E éramos, por natureza, filhos do pecado, filhos da ira. Mas Cristo nos amou. Deus nos amou. Quando ainda éramos pecadores, quando vivíamos na prática do pecado. E Ele nos concedeu a sua graça, a sua misericórdia, perdoando os nossos pecados, quando nós nos arrependemos. E Ele nos deu nova vida para vivermos não mais na prática do pecado, mas para vivermos segundo a vontade de Deus, praticando e vivendo na justiça. Pois aquele que vive na prática do pecado, diz a Bíblia, este não nasceu de Deus. Este não tem a natureza de Deus, mas tem a natureza do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Pastor, mas o diabo sempre foi ruim? Satanás sempre foi maligno? Não. Quando ele usa a expressão aqui, princípio, é desde que Satanás, desde que o diabo se voltou para o mal. Sendo um ser criado, ele tinha toda a potencialidade, como nós, seres humanos, temos a toda a potencialidade de produzir o mal, de gerar o mal, de gestar o mal dentro de nós, como aconteceu com Adão e Eva. Então, desde que ele se voltou para o mal, ele vem pecando. Porque antes a Bíblia diz que Satanás era um ser bom, criado por Deus, iluminado pelo Criador, alguém de destaque no céu. Mas por causa do seu pecado, ele foi precipitado de lá com a terceira parte dos anjos. Uma quantidade enorme. E por causa disso, da sua queda, ele então se transforma nesta figura maligna do mal,
junto com os demônios ou os anjos caídos. Mas no verso de número 9, diz a Bíblia, todo aquele que é nascido de Deus. A palavra nascido aqui é a mesma palavra do Evangelho de João, capítulo 3, versículos 5 e 6, quando fala do nascimento da água e do Espírito, do nascimento do alto, quando Jesus está conversando com Nicodemos, dizendo a ele que era necessário ele nascer de novo para ver o reino de Deus, que era necessário ele nascer de novo para entrar no reino dos céus. Porque todo aquele, diz João no verso 9, que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Pois o que nele está é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. Então, quem é nascido de Deus não pode viver na prática do pecado. O pecado é um acidente de percurso, é um erro durante uma trajetória, durante uma caminhada, durante uma jornada, que pode acontecer num dado momento, que pode acontecer em outro momento, mas não deve ser uma prática constante, desejosa, que a gente faz sem nenhum limite, sem nenhuma consciência de pecado. E a Bíblia usa uma expressão aqui bem clara quando fala de nascer de Deus, cuja palavra grega original aqui é a palavra esperma. Isso mesmo. Ou seja, ela fala aqui que aqueles que nasceram e que têm a divina semente, semente sempre reporta-se a mensagem do Evangelho. A palavra de Deus que é semeada, que faz gerar Cristo em nós, que nos faz nascer de novo da água e do Espírito. Fala de uma transformação espiritual. E esta metáfora da semente é usada por João para dizer que a divina vida de Deus, pela sua palavra, alcançou a vida humana. Ou seja, a vida de Deus, pela semente da palavra, gerou esta vida em nós. O verso de número 8 vai dizer que, para isso, na parte B, se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E as obras do diabo começam a ser destruídas por Jesus na vida daqueles que o recebem como Senhor e Salvador. Daqueles que nascem da água e do Espírito. Daqueles que renunciam e abandonam o pecado para viver e praticar a justiça de Deus. Em terceiro lugar, o texto sagrado diz sobre a manifestação dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. O verso de número 10 vai dizer: nisto são manifestos. O verso de número 10 é um resumo daquilo que foi abordado no capítulo 3, principalmente dos versículos 7 ao 9, que nós acabamos de analisar. O verso 10, o apóstolo João faz um resumo do que ele está dizendo. E ele diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quando ele usa essa expressão manifestos, é a palavra original phanerá, que significa revelados, conhecidos. Em outras palavras, João está dizendo: nisto são conhecidos, nisto são revelados os filhos de Deus
e os filhos do diabo. No que, João? Ele vai dizer no texto sagrado: todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, ou seja, estes não são filhos de Deus. E nem aquele que não ama o seu irmão. Na verdade, o capítulo 3, ele está tratando aqui sobre a importância dos filhos de Deus viverem em amor, baseado no amor que Deus derramou em nossos corações, baseado no amor que Deus revelou à humanidade. No capítulo 3, verso 1, ele diz: vede, com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, verso 2, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, falando de Cristo, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Glória a Deus! Que dia glorioso será este para os filhos de Deus, um dia ver a Jesus como Ele é. Esta é a promessa para aqueles que são filhos de Deus. E ele diz no verso 3, aqueles que têm esta confiança, a si mesmo se purifica. Todo aquele que tem esta esperança, assim como ele é puro. Se você e eu queremos um dia ver Jesus como ele é, nós temos que nos purificar. Nós temos que abandonar o pecado. Nós temos que viver uma vida separada para o Senhor. Não podemos brincar com o pecado, pois a prática do pecado diz que não somos filhos de Deus, mas filhos do diabo. Pois aqueles que são filhos de Deus agora têm a divina semente de Deus na sua vida e por causa disso não podem ou não devem pecar. Não devem viver na prática do pecado, mas devem renunciá-lo para praticar e viver a justiça de Deus. Se você diz ser filho de Deus, se eu digo ser filho de Deus, nós temos que praticar a justiça de Deus. Aprender a ser justo como Deus é justo. Mateus capítulo 5, versículo de número 6, o evangelista Mateus deixou registrado estas palavras tão importantes para nós, sobre as bem-aventuranças. E ele vai dizer: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Veja que não é fome e sede de vingança, mas aqueles que vivem e agem conforme a justiça de Deus, conforme aquilo que é justo diante de Deus, praticando cada dia a justiça. Como eu já disse aqui, que estas obras precisam estar evidenciadas em nossa vida. A justiça, a honestidade, a verdade, a vida santa, obras que dizem respeito à natureza e o caráter de Cristo. Porque aqui
já caminhando para a conclusão, nós temos a segunda expressão que João usa do verso 10, dizendo que aquele também que não ama o seu irmão. Se ele está falando de amor, aqui no capítulo 3, é porque o primeiro e maior mandamento de Deus para nós é o amor. No capítulo 22, versículo 37 do Evangelho de Mateus, capítulo 22 e verso 37, a Bíblia nos deixa bem claro o primeiro e maior mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ou seja, amarás o Senhor teu Deus de forma completa, total, sem reserva. E o segundo maior mandamento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Se nós temos amor por nós, e este amor é verdadeiro, este amor também acaba se estendendo ao nosso próximo. Por quê? Porque Deus é amor. E se Deus nos ama, Ele também quer ver o seu amor em nós sendo manifesto para outras pessoas, amando-as também. Em 1 João capítulo 4, verso de número 8, deixa bem claro, versos 7 e 8, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nós só conhecemos a Deus através do seu amor. E se nós conhecemos a Deus, devemos praticar o amor como Deus pratica e como Deus, na essência, é amor. Verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se alguém te perguntar, você conhece a Deus? Você só pode responder que sim, se você ama, porque Deus é amor. E é interessante que quando nós não amamos, mas permitimos que o ódio adentre ao nosso coração, João vai dizer que os homens que odeiam são homicidas do seu próprio coração, da sua própria alma e da sua própria vida. Isso mesmo. João vai dizer que esses que não amam são homicidas. 1 de João, capítulo 3, verso 15, olha o que ele diz. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Pastor, que coisa séria é isso? Se porventura eu odiar o meu irmão, se eu porventura desejar o mal do meu irmão, se eu porventura rejeitar, amar o meu irmão e produzir raízes de amargura e odiá-lo, eu não terei a vida eterna? A Bíblia está dizendo não. Porque se você foi amado por Deus, sendo pecador, o mínimo que nós podemos fazer é também amar as pessoas. Ainda que isso seja difícil, pois a Bíblia
extrapola quando ela diz que nós não devemos amar somente os nossos irmãos e amigos, mas nós devemos amar e orar até mesmo pelos nossos inimigos. É sério demais isso. Mas isso só é possível porque o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações pelo seu Espírito. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanentemente em si. E por isso, ao agirem assim, são opositores de Deus e revelam que não nasceram de Deus, que ainda não conheceram a Deus e o seu amor, que ainda não praticam a justiça de Deus. E eu concluo esse estudo, esta mensagem, convidando você para abrir a sua Bíblia, aqui ainda, na primeira carta de João, capítulo 2, versículos de número 9 ao 11. E com esse texto eu concluo esta reflexão, reconhecendo e diferenciando quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Capítulo 2 de 1 João, verso 9 ao 11. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Pastor, existem pessoas que odeiam o seu irmão? Infelizmente, sim. E é triste para estas pessoas. Pessoas que não falam com o pai, com a mãe. Pessoas que não falam com o irmão, com a irmã de sangue. Pessoas que não falam com o irmão, com a irmã da igreja, que fazem parte da mesma família da fé. Saiba que talvez através desta mensagem, Deus, pelo seu Espírito, está despertando você hoje para uma mudança, para uma transformação. Porque aquele que odeia o seu irmão não tem a vida de Deus em si. Não herdará a vida eterna. Não nasceu de novo. O texto diz aqui, continua vivendo em trevas e não na luz. Está perdendo tempo na igreja. Está perdendo tempo dizendo que serve a Deus, que está muito tempo na igreja, que é filho de crente, ou que faz alguma coisa na igreja. Isso não é garantia de salvação. Não é garantia de novo nascimento, de vida nova. Pois é necessário nascer de novo para poder estar na luz, para poder praticar a justiça, para amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Mas o texto continua, verso 10. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Aquele que não ama o seu irmão, que odeia o seu irmão, ele já está tropeçando. Tropeçando na palavra, tropeçando no mandamento de Deus. E aquele que não ama o seu irmão, a vida dele é uma vida de trevas e não de luz. Porque aquele que está na luz, ele é capaz de amar. E na sua vida não há tropeço. Verso 11, e eu concluo. Aquele, porém, que odeia o seu irmão,
está em trevas. Oh, como é triste isso! E anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas cegaram os seus olhos. Que nesta noite os nossos olhos sejam abertos ou estejam abertos, para que nós não tropecemos na palavra, para que nós não tropecemos no mandamento, para que nós não erremos diante daquilo que as Escrituras nos ensinam, e que nós possamos refletir nesta noite se somos verdadeiramente filhos de Deus ou filhos do diabo. Se praticamos a justiça ou se vivemos na prática do pecado. Se verdadeiramente o amor de Deus tem estado em nossos corações e em nossas vidas. E se verdadeiramente nós nascemos e temos a divina semente da palavra gerada em nós, que faz com que o caráter de Cristo seja algo verdadeiro e permanente em nossas vidas. Que Deus nos abençoe nesta noite e que nós possamos verdadeiramente sermos filhos de Deus e não filhos do diabo.